Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Enquanto voltavam para casa, alguns dos voluntários da busca decidiram fazer um desvio não planejado. O que começou como uma busca de rotina rapidamente se transformou em algo muito mais perturbador, quando eles tropeçaram em uma peça crucial de evidência. Uma que ligava diretamente a cena a Jodi. A descoberta provocou um arrepio em suas espinhas, confirmando seus piores temores. Mais tarde, naquele mesmo dia, conforme a busca se estendia ainda mais pela densa floresta, os investigadores se depararam com uma visão tão horrível que destruiu qualquer esperança restante de encontrar Jodi com vida. Sob uma pilha descuidada de folhas, galhos e troncos, eles descobriram o corpo sem vida de Jodi, ocultado como se fosse uma tentativa desesperada de esconder a sombria verdade. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Este crime real aconteceu com Jodi Sanderholm, que nasceu em 26 de setembro de 1987, na tranquila cidade de Arkansas City, Kansas, filha de seus amorosos pais, Brian e Cindy Sanderholm. Ela era a terceira filha da família, crescendo ao lado de seu irmão e irmã mais velhos, Jason e Jennifer. Desde cedo, Jodi demonstrava uma paixão pela dança, um interesse que moldaria grande parte de sua vida. No entanto, embora a dança tivesse um papel significativo em sua rotina diária, ela também era extremamente dedicada aos estudos, demonstrando uma impressionante capacidade de equilibrar tanto a vida acadêmica quanto as atividades extracurriculares. Sua disciplina e inteligência deram frutos quando se formou como uma das 4 oradoras da turma. Durante seu tempo na Arkansas City High School, Jodi se destacou em várias áreas. Ela foi membro ativo da National Honor Society, Kansas State Scholar e Kansas Board of Regents Scholar, distinções que reconheciam suas conquistas acadêmicas e dedicação. Seu trabalho excepcional em ciências lhe rendeu o prestigioso prêmio de estudante de física do ano, entregue por um renomado educador, David Steinemitz. Paralelamente à vida acadêmica, Jodi estava profundamente envolvida com a dança. Passou 4 anos como membro dedicada da equipe de dança da Ark City High School, sendo capitã em 2 desses anos. Sua liderança e talento a levaram a se tornar instrutora na Ark City Dance, além de atuar também como instrutora na Universal Dance Association. A dedicação de Jodi à dança continuou após o ensino médio, quando ingressou na Cowley College para estudar pré-farmácia. Mesmo com sua agenda acadêmica exigente, ela encontrava tempo para se apresentar como membro da equipe de dança Cowley Tigerette, provando ainda mais sua incansável ética de trabalho e amor pela arte. Em 2007, Arkansas City era uma comunidade relativamente pequena, com cerca de 12.000 habitantes. Como muitos pais da região, Brian e Cindy acreditavam ter escolhido um lugar seguro e pacífico para criar seus filhos. Na manhã de 5 de janeiro de 2007, Jodi seguiu sua rotina habitual, dirigindo seu Dodge Stratus até a Cowley College para um ensaio de dança programado. A prática deveria terminar às 10h45, e em seguida, ela planejava voltar para casa. No entanto, conforme as horas passavam, algo incomum aconteceu. Jodi se tornou inalcançável. Cindy, sua mãe, tentou ligar várias vezes para o celular da filha, mas não obteve resposta. Isso era extremamente atípico para Jodi, que sempre fazia questão de manter contato com a família. Mesmo que perdesse uma ligação, costumava retornar assim que possível. Um sentimento de inquietação tomou conta de Cindy. Ela decidiu sair mais cedo do trabalho e ir para casa verificar se Jodi havia retornado em segurança. Quando chegou, sua preocupação se transformou em medo. O carro de Jodi não estava à vista, embora ela já devesse ter chegado. Dentro da casa, a ausência da filha se tornou ainda mais alarmante. Jodi tinha uma rotina. Após voltar da dança, sempre tomava banho e colocava o uniforme para lavar. Porém, o box do chuveiro estava completamente seco e seu uniforme de dança não estava no cesto de roupas como de costume. Ficou claro que ela nunca havia voltado para casa depois do ensaio. Desesperada por respostas,
Cindy entrou em contato ansiosamente com o pai de Jodie, Brian, e sua irmã mais velha, Jennifer. A tensão em sua voz era inconfundível quando explicou que Jodie não estava atendendo chamadas ou mensagens. Um sentimento imediato de inquietação tomou conta tanto de Brian quanto de Jennifer, pois nenhum deles havia falado com Jodie naquele dia, o que era altamente incomum. Ao meio-dia, a preocupação se transformou em alarme real. Jodie havia perdido um compromisso importante, do qual falava animada dias antes. Perder isso não fazia parte de seu comportamento. Agora profundamente preocupados, Cindy e Brian começaram a ligar para os amigos de Jodie, esperando que alguém tivesse alguma pista. Ligação após ligação resultava no mesmo beco sem saída. Ninguém havia visto ou ouvido falar de Jodie desde aquela manhã. A última confirmação de avistamento colocava Jodie deixando o campus após o ensaio matinal. Esse único detalhe apenas intensificava o medo crescente. Será que ela havia sido levada? Será que algo havia acontecido entre o momento em que saiu da faculdade e a hora em que deveria estar em casa? Com o passar das horas sem nenhum sinal de Jodie, o desespero tomou conta dos entes queridos. A noite chegou, trazendo consigo uma sensação insuportável de angústia. Jodie deveria estar no jogo de basquete da Cowley College naquela noite. Não apenas era uma membro dedicada da equipe de dança, como havia coreografado a apresentação daquela noite. Faltar ao evento era impensável. No entanto, quando o jogo começou e a equipe entrou em quadra, a ausência de Jodie pairava de forma sombria sobre todos. Às 18 horas, o peso da situação era inegável. Cindy e Brian, dominados pelo medo e pela incerteza, decidiram reportar o desaparecimento da filha. Dirigiram-se diretamente à delegacia local, com suas mentes consumidas por todos os cenários possíveis. A polícia respondeu rapidamente. Oficiais do gabinete do xerife não perderam tempo em distribuir panfletos com a imagem e descrição física de Jodie, colando-os pelo campus, em comércios locais e em espaços públicos. Os investigadores agiram com agilidade, refazendo seus últimos passos conhecidos e questionando as pessoas mais próximas. Uma das primeiras pessoas procuradas foi Colby Wilson, namorado de longa data de Jodie. Eles estavam juntos desde o ensino médio, e ele ainda era uma figura central em sua vida. Se alguém soubesse de algo, seria ele. Quando a polícia entrou em contato, Colby soou genuinamente arrasado. Explicou que estava no Texas havia alguns dias visitando o irmão. Os investigadores verificaram seu álibi imediatamente, confirmando que Colby não estava em Arkansas City no momento do desaparecimento de Jodie. Ele foi rapidamente descartado como suspeito. No entanto, no dia seguinte, 6 de janeiro, surgiu um avanço significativo no caso. Lori Leglighter, melhor amiga de Jodie e também dançarina, apresentou informações perturbadoras. Lori e Jodie eram inseparáveis desde o ensino médio, unidas pelo amor à dança. Ambas decidiram frequentar a Cowley College, fortalecendo ainda mais o vínculo. Mas agora, com o desaparecimento de Jodie, Lori se lembrou de um acontecimento inquietante ocorrido dias antes. Algo que parecia insignificante no momento, mas que agora lhe causava arrepios. Na noite de 2 de janeiro, Lori havia terminado seu turno no restaurante Sirloin Stockade, em Arkansas City, por volta das 22 horas. Ao sair para o frio da noite, notou algo peculiar. Um carro azul claro circulando o estacionamento. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As passagens repetidas pareceram estranhas, mas ela não deu importância, supondo que fosse apenas um motorista perdido. No entanto, à luz do desaparecimento de Jodie, aquela lembrança agora soava ameaçadora. No caminho para casa naquela noite, Lori não conseguiu se livrar da sensação de estar sendo seguida. Ao olhar pelo retrovisor, percebeu o mesmo carro azul claro a uma distância constante. No início, tentou convencer-se de que era coincidência. Mas após várias curvas, percebeu que o carro espelhava exatamente seus movimentos. Eu achei que algo estranho estava acontecendo. Lori mais tarde admitiu aos detetives. Era deliberado demais. Não era apenas alguém indo na mesma direção. Eles estavam me seguindo. Para testar sua suspeita crescente, Lori alterou intencionalmente sua rota,
fazendo curvas bruscas em ruas desconhecidas. Seu coração acelerou quando o carro permaneceu atrás dela, implacável na perseguição. O pânico tomou conta. Quem quer que estivesse naquele carro não estava apenas indo para o mesmo lugar. Estava caçando-a. Pensando rápido, Lori tomou uma decisão de segundos. Seguiu em direção à delegacia local, rezando para que a presença policial afastasse o perseguidor. Ao estacionar no pátio da delegacia, ela prendeu a respiração, olhos fixos no retrovisor. Por alguns segundos agonizantes, nada aconteceu. Então, o alívio a tomou quando o carro azul pareceu desaparecer na noite. Ela soltou um suspiro trêmulo, convencendo-se de que estava exagerando. Reanimada, Lori ligou o carro novamente e dirigiu para a casa com cuidado. Mas quando finalmente começava a relaxar, seu coração quase parou. O veículo azul claro havia retornado. Surgiu em seu retrovisor como um fantasma de pesadelo. A realização a atingiu como um raio. Quem a seguia não havia desistido. O medo tomou conta dela. Em vez de ir diretamente para casa, Lori fez uma curva brusca, refazendo seu trajeto de volta para a delegacia. Estacionou, com o coração acelerado, debatendo consigo mesma se deveria entrar. No fim, afastou essa ideia, convencendo-se de que poderia ter sido apenas uma brincadeira sem graça de alguém que conhecia. Mas, no fundo, suspeitava que havia mais por trás daquilo. Na sexta-feira, 5 de janeiro, a equipe de dança Tigerette realizava um ensaio na Cowley College. Lori e Jodie, como de costume, chegaram quase ao mesmo tempo e estacionaram próximas uma da outra. Quando Lori saiu do carro, um aperto desconfortável tomou conta de seu estômago. Lá estava novamente. O mesmo carro azul claro. Desta vez, ela conseguiu ver com clareza o homem atrás do volante. Era um morador local, Justin Thurber, de 23 anos. Embora nunca tivesse falado pessoalmente com ele, o reconheceu de vista, já que era frequentemente visto pela cidade em companhia do irmão mais velho e dos amigos. A visão dele observando do carro provocou um arrepio na espinha de Lori, mas ela manteve suas preocupações para si. Naquela tarde, Jodie e Lori deixaram o ensaio juntas, combinando de se encontrar mais tarde. No entanto, com o passar das horas, Jodie nunca apareceu para o encontro. A preocupação começou a crescer, e Lori passou a ligar para a amiga, mas o celular dela permanecia sem resposta. A sensação incômoda que tivera mais cedo se transformou em puro pavor. Nas horas seguintes, várias integrantes da equipe de dança revelaram um detalhe perturbador. Justin Thurber havia sido visto rondando o estacionamento da faculdade várias vezes ao longo da última semana. Ele nunca falava com ninguém, nunca interagia, apenas permanecia sentado no carro, observando. Enquanto a busca por Jodie se intensificava nas primeiras 24 horas de seu desaparecimento, a polícia vasculhava Arkansas City, mas não havia sinal de seu carro. Com a cidade cercada por campos, áreas arborizadas e pelo rio Arkansas, a busca foi expandida. As autoridades solicitaram um avião de asa fixa para sobrevoar a região, na esperança de localizar o Dodge Stratus desaparecido de Jodie. Embora uma pessoa pudesse ser escondida, um carro era muito mais difícil de ocultar. A investigação tomou um rumo crucial quando a polícia rastreou o último sinal registrado do celular de Jodie. O aparelho havia se conectado a uma torre próxima à Cal Wildlife Area, uma vasta extensão de floresta densa e terras abertas ao longo do rio. O local era remoto, tornando-se ideal para esconder algo, ou alguém. A área foi rapidamente designada como ponto central da busca. A essa altura, todas as atenções estavam voltadas para uma pessoa: Justin Thurber. Com múltiplos testemunhos colocando-o próximo de Jodie nos dias que antecederam seu desaparecimento, ele se tornou o principal suspeito. Mas o interesse da polícia por Thurber ia além de seu comportamento suspeito recente. Ele tinha um longo histórico de problemas com a lei. Apesar da pouca idade, Thurber não era estranho ao sistema de justiça. 3 anos antes, em 2004, havia sido preso e acusado de posse ilegal de substâncias controladas. Embora tenha recebido uma sentença suspensa e sido liberado, não demorou para voltar a se envolver em encrenca. 3 meses depois,
foi flagrado cometendo roubo, violando sua liberdade condicional no processo. Seu histórico criminal continuou a crescer. Em outubro de 2005, enfrentou acusações de desordem pública e, em janeiro de 2006, foi novamente preso. Desta vez por furto e outro delito relacionado a drogas. Seus repetidos confrontos com a lei traçavam um quadro preocupante, e agora, em 2007, ele havia passado de criminoso de menor importância a uma pessoa de grande interesse no desaparecimento de Jodi Sanderholm. Os investigadores sabiam que, se não agissem rapidamente, talvez nunca encontrassem Jodi. Ou pior, talvez fosse tarde demais. Em 31 de dezembro de 2006, apenas 6 dias antes do desaparecimento de Jodi, Justin Turber voltou a se meter em confusão com a lei. Naquele dia foi preso por roubo, um incidente que, em retrospecto, parecia quase trivial comparado ao que estava por vir. No entanto, em vez de enfrentar consequências sérias, Turber conseguiu pagar uma fiança de $3.000 e foi liberado a tempo de comemorar a véspera de Ano Novo sem preocupações. No dia seguinte, 1º de janeiro, ele elevou ainda mais seu comportamento imprudente ao se passar por policial e causar desordem pública. Quando os verdadeiros agentes chegaram para detê-lo, ele fingiu dor no peito e foi levado ao hospital em vez de ser conduzido à prisão. Curiosamente, apesar de ter recebido alta hospitalar, nenhuma medida imediata foi tomada para prendê-lo novamente. A razão para essa aparente leniência continua obscura. Alguns especularam que um parente seu, funcionário do Departamento de Polícia do Condado de Cowley, possa ter desempenhado um papel em mantê-lo fora de apuros, embora isso permaneça apenas especulação sem provas. Então chegou o dia 6 de janeiro. Um policial em patrulha de rotina avistou o veículo de Justin Turber, um Cadillac azul claro, estacionado em frente à casa de seus pais. Aproveitando a oportunidade, o oficial decidiu falar com ele. O pai de Turber atendeu a porta e convidou o policial a entrar. Quando questionado sobre seu paradeiro em 5 de janeiro, o dia do desaparecimento de Jodi, Justin apresentou uma história confusa e pouco convincente. Alegou que havia dirigido até Winfield, uma cidade a cerca de 20 quilômetros de Arkansas City, logo pela manhã. Lá teria se encontrado com um amigo e 2 conhecidos desse amigo, pessoas que mal conhecia. Juntos, os 4 teriam andado de carro pelo interior, em um veículo pertencente a um desses conhecidos. Segundo Turber, esse passeio sem rumo tomou um rumo desastroso quando o carro ficou preso em uma estrada de terra próxima a Cedar Valley, uma região remota a aproximadamente 50 quilômetros de Arkansas City. Sem outra opção, Turber afirmou que seguiu a pé em direção a Arkansas City. Depois de caminhar por 6 horas, exausto e molhado, finalmente ligou para o pai, que foi buscá-lo nas proximidades do lago Cali State Fishing. Seu pai corroborou a história, dizendo à polícia que de fato havia buscado Justin alguns quilômetros distante do lago, coberto de lama e encharcado. No entanto, havia inconsistências gritantes em seu relato. Quando perguntado sobre o que havia acontecido com seu próprio carro, que supostamente deixara em Winfield, Justin afirmou que seus amigos haviam devolvido o veículo por ele. Essa explicação levantava mais perguntas do que respostas, mas naquele momento ainda não havia provas concretas ligando-o ao desaparecimento de Jodi, e o policial não teve escolha a não ser ir embora. Mais tarde naquela noite, os investigadores voltaram sua atenção para Alexis Schwartzel, ex-namorada de Justin Turber. Ela havia terminado recentemente um relacionamento conturbado de 3 anos com ele, e o que revelou à polícia apenas intensificou as suspeitas. Alexis contou que durante o namoro, Justin frequentemente a levava para a Cal Wildlife Area, a sudeste de Arkansas City. Ela chegou a identificar locais específicos que os dois haviam visitado, pontos sombrios e isolados que ela sempre considerara inquietantes. Quando os detetives a informaram de que estavam investigando o desaparecimento de Jodi Sanderholm, o rosto de Alexis ficou pálido, suas mãos tremendo enquanto absorvia a gravidade da situação. Em seguida, compartilhou uma revelação profundamente perturbadora. Justin estava obcecado por Jodi havia anos. Segundo Alexis, Turber admitira que observava Jodi desde os 13 anos de idade. Ele a espionava enquanto ela nadava na piscina de sua casa,
sua presença como uma sombra oculta à espreita nos limites de seu espaço seguro. Em algumas ocasiões, revelou Alexis, ele ficava parado do lado de fora da janela do quarto de Jodie, esperando que ela trocasse de roupa. Essa confissão arrepiante retratava Thurber como um perseguidor obsessivo que estivera fixado em Jodie por quase uma década, seu comportamento predatório escalando ano após ano. Quanto mais Alexis falava, mais sombrio se tornava o retrato de Justin Thurber. Ela descreveu como seu comportamento se tornara cada vez mais errático e abusivo com o tempo. Ele apresentava tendências diferentes, frequentemente demonstrando prazer em enforcá-la até a inconsciência durante a intimidade. Não se tratava apenas de controle, ele se deleitava no medo que provocava. Além disso, fazia pedidos perturbadores. Queria que ela lutasse contra ele, afirmando que a violência era a única forma de excitação. Sua fascinação por dominação e dor deixou os detetives sem dúvidas de que Thurber era mais do que apenas um jovem problemático. Era um indivíduo perigoso com um longo histórico de violência crescente e comportamento desviante. Cada detalhe fornecido por Alexis aumentava a urgência de encontrar Jodie antes que fosse tarde demais. Na noite de 6 de janeiro, os investigadores reuniram evidências circunstanciais suficientes para agir. Embora não tivessem provas definitivas ligando Thurber ao desaparecimento de Jodie, seus instintos gritavam que ele estava envolvido. O detetive Eric Mata assumiu a liderança, prendendo Thurber sob as acusações de revogação de fiança e suspeita de invasão criminosa. A última acusação surgiu de novas evidências descobertas durante a investigação. Thurber estivera no campus da Cowley College, um lugar onde o detetive Mata acreditava firmemente que ele não tinha nenhuma razão legítima para estar. Confrontado, Thurber imediatamente pediu um advogado, recusando-se a responder a mais perguntas. Sua postura fria apenas aumentou as suspeitas dos detetives. Enquanto isso, uma equipe de policiais chegou à casa da família Thurber munida de um mandado de busca. O objetivo era reunir qualquer evidência potencial que pudesse ligá-lo ao desaparecimento de Jodie. Uma das primeiras coisas apreendidas foi o par de sapatos que Justin havia usado em 5 de janeiro. Os sapatos ainda estavam úmidos e haviam sido deixados para secar sobre uma toalha. O pai de Thurber admitiu que ajudara o filho a limpar a lama que os cobria, uma revelação que levantou alertas imediatos. Os investigadores também confiscaram as roupas que Justin usava quando seu pai o buscou perto do lago. No entanto, logo souberam que Thurber havia conseguido lavá-las antes da chegada da polícia. A tentativa de destruir possíveis provas apenas aumentou a determinação das autoridades em descobrir a verdade. Em 7 de janeiro, a busca por Jodie Sanderholm se intensificou quando equipes especializadas em rastrear atividade humana em terrenos difíceis começaram a vasculhar meticulosamente a vasta e densa Cow Wildlife Area. O esforço resultou nas primeiras descobertas cruciais, pegadas que correspondiam ao padrão distintivo dos sapatos de Justin Thurber, juntamente com várias pegadas menores, potencialmente pertencentes a Jodie. Os investigadores documentaram cuidadosamente as marcas, seguindo seus movimentos pela vegetação densa até a beira da água. Porém, ao anoitecer, os voluntários não tiveram escolha a não ser adiar a investigação até a manhã seguinte. No caminho de volta, alguns dos buscadores decidiram fazer uma parada improvisada no Cowley County State Fishing Lake, motivados pela lembrança de que Justin Thurber estava encharcado quando o pai o resgatou. Seus instintos estavam corretos. Na luz fraca, eles encontraram marcas de pneus enlameados levando até a beira da água, acompanhadas por várias pegadas lamacentas espalhadas perto de um banheiro público. Cada pegada contava uma história, uma sequência de eventos esperando para ser desvendada. A busca tomou um rumo arrepiante quando encontraram evidências que ligavam a cena diretamente a Jodie. Correspondências endereçadas aos pais dela foram descartadas dentro de um banheiro químico, um descarte deliberado e inquietante de pertences pessoais. Outra cabine continha um par de sapatos de dança, delicados e inconfundivelmente de Jodie, um sinal doloroso de que ela estivera naquele local. Uma única sandália, aparentemente fora de lugar, estava jogada nas proximidades. Os investigadores mais tarde descobriram evidências ainda mais comprometedoras na área. Entre os itens recuperados estavam um short de moletom cortado, uma carteira contendo a carteira de motorista
e o cartão da Seguridade Social de Jodie Sunderholm, seu característico colã preto, uma jaqueta da equipe de dança Tigerette bordada com seu primeiro nome, um tapete de carro e uma almofada de assento. A análise forense confirmou posteriormente que as impressões da sandália encontrada no lago coincidiam com as descobertas na Cal Wildlife Area. Nos 2 dias seguintes, os esforços de busca foram concentrados em torno do lago e da área selvagem, e cada momento que passava revelava uma realidade sombria. Em 9 de janeiro, especialistas em sonar trazidos para escanear o fundo do lago fizeram uma descoberta devastadora. O carro de Jodie estava submerso sob a água, oculto por mais de 3 dias. Nesse mesmo dia, à medida que a busca se expandia para partes mais profundas da floresta, os investigadores se depararam com uma cena macabra que extinguiu qualquer esperança de retorno seguro de Jodie. Sob uma pilha descuidada de folhas, troncos e galhos, encontraram o corpo nu e sem vida de Jodie. As evidências conectando Justin Turber tanto ao carro quanto aos restos de Jodie eram inegáveis. Embora os investigadores inicialmente temessem que os danos causados pela água no interior do veículo tivessem apagado provas críticas, peritos forenses passaram horas incontáveis examinando minuciosamente cada centímetro do carro submerso. Sua persistência foi recompensada. Um único fio de cabelo curto foi encontrado dentro do veículo. Terry Melton, diretor do Laboratório de Testes de DNA Forense, conduziu a análise de DNA mitocondrial no fio de cabelo recuperado do banco do motorista. Os resultados confirmaram o que os detetives já suspeitavam. Era quase certamente de Justin Turber. Outras provas de DNA selaram seu destino. Bárbara Leal, funcionária de um laboratório forense particular, realizou testes em amostras biológicas coletadas do bíceps direito e do peito de Jodie. Os resultados mostraram que, enquanto 99% da população poderia ser excluída como correspondência, Justin Turber não podia. As conclusões eram incriminadoras, mas a prova tecnológica não era a única peça do quebra-cabeça. Registros de torres de celular colocaram Justin e Jodie nos mesmos locais ao mesmo tempo no dia de seu desaparecimento. Lori Leglater, melhor amiga de Jodie, contou à polícia que havia visto Justin no estacionamento da Cowley College, na manhã em que Jodie desapareceu. Quando as autoridades revisaram as imagens das câmeras de segurança da administração da faculdade, o relato dela foi confirmado. As gravações revelaram uma sequência arrepiante. O Cadillac azul claro de Justin Turber estava estacionado no local durante o ensaio de dança. Assim que Jodie saiu, Justin a seguiu. Os investigadores então reuniram as peças do que acreditavam ter acontecido em seguida. A presença da correspondência pessoal de Jodie no lago sugeria que Turber a havia seguido até sua casa. Quando ela saiu do carro para pegar a correspondência na caixa de correio de sua família, ele provavelmente a emboscou. Uma pegada idêntica ao padrão do tênis de Turber foi encontrada ao lado da caixa de correio do Sunderholm, fornecendo uma prova irrefutável de que ele estivera ali. A partir desse momento, Jodie estava à mercê dele. Seus últimos movimentos, embora reconstruídos por meio de evidências forenses, traçaram um quadro horrível. Como já havia sido descoberto, tanto as pegadas de Justin quanto as de Jodie foram encontradas na Cal Wildlife Area. O padrão perturbador das marcas revelava tudo. A princípio, os 2 conjuntos de pegadas caminhavam lado a lado, mas de repente, as pegadas menores de Jodie desapareceram. As marcas indicavam que, nesse ponto, Turber a levantara do chão e a carregara para dentro da mata. As pegadas dele foram encontradas mais tarde exatamente no local onde o corpo dela havia sido descartado. As inconsistências no álibi de Justin Turber cimentaram ainda mais sua culpa. Ele havia afirmado que no dia do desaparecimento de Jodie, estava com 3 conhecidos, dirigindo pelo interior perto de Cedar Valley. No entanto, quando as autoridades interrogaram essas pessoas, elas negaram categoricamente ter estado com ele. Elas não o tinham visto naquele dia. Isso significava que toda essa história de Justin sobre ter ficado preso com o carro e caminhado quase 50 quilômetros não passava de uma invenção elaborada. As evidências contra Justin Turber eram esmagadoras. Desde as análises forenses de DNA até as filmagens de segurança, registros de torres de celular e álibis contraditórios, as autoridades haviam construído um caso irrefutável.
O que começou como uma busca desesperada por uma mulher desaparecida se transformou em uma prova incontestável da existência de um predador à espreita diante dos olhos de todos. As paredes estavam se fechando contra Justin Thurber, e a lei estava pronta para levá-lo à justiça. Os 3 policiais transportaram Justin Thurber até Cedar Valley, onde ele alegava ter estado quando o carro atolou. No entanto, ao chegar, Justin não conseguiu indicar o local exato onde supostamente teria tido problemas, nem fornecer qualquer detalhe plausível que sustentasse sua história. Sua incapacidade de identificar a área aprofundou ainda mais as suspeitas da polícia. De volta à delegacia, Justin, numa tentativa de parecer colaborativo, se ofereceu para fazer um teste de polígrafo. Ele também fez um pedido especial para que seu parente, Chad Monroe, um policial do gabinete do xerife do condado de Cowley, estivesse presente durante o interrogatório. Apesar de sua disposição em se submeter ao teste, as provas físicas e circunstanciais já eram mais do que suficientes para indiciá-lo. No tribunal, Justin Thurber negou veementemente qualquer envolvimento no assassinato de Jodi Sanderholm. No entanto, suas contínuas alegações de inocência pouco influenciaram o processo judicial. O juiz, reconhecendo a gravidade do crime, fixou a fiança em impressionantes $1 milhão. Os advogados de defesa de Justin se apressaram em apresentar um caso de incapacidade mental, argumentando que ele não estava apto para ser julgado. Tentaram retratar um homem com graves limitações cognitivas. No entanto, essas alegações foram rapidamente desmontadas quando surgiram provas de que Justin havia concluído o ensino médio e até frequentado a faculdade por um período. O juiz decidiu que a defesa não conseguiu comprovar a sua alegação de incapacidade mental, permitindo que o julgamento prosseguisse. O legista que conduziu a autópsia de Jodi deu um depoimento assustador durante o julgamento. Ele descreveu em detalhes gráficos o estado do corpo dela, relatando como o rosto e o torso estavam cobertos de hematomas e escoriações, claros indícios de uma luta violenta. Havia marcas inconfundíveis de estrangulamento em seu pescoço, levando à determinação oficial de que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento. O perito foi além, afirmando que não tinha dúvidas de que as últimas horas de Jodi foram preenchidas por dor e sofrimento inimagináveis. A brutalidade do crime deixou o tribunal em silêncio atônito. Durante o julgamento, outras vítimas se apresentaram para testemunhar contra Justin Thurber. Além de sua ex-namorada, outras 6 mulheres subiram ao banco das testemunhas, cada uma relatando encontros perturbadores com ele. Uma delas, uma ex-colega de trabalho, revelou que Thurber a havia perseguido implacavelmente. Em uma ocasião, ela ficou tão aterrorizada que chamou a polícia e pediu que um oficial a acompanhasse até seu carro após o expediente. Ela contou um episódio em que encontrou uma única rosa presa sob o limpador de para-brisa, junto com um bilhete assustador expressando sua obsessão por ela e seu desejo de conhecê-la melhor. A acusação também apresentou testemunhos oculares convincentes sobre o paradeiro de Jodi em 5 de janeiro de 2007. Carrie Morris, uma amiga próxima de Jodi, recordou uma visão inquietante. Quando seus carros se cruzaram em Arkansas City pouco depois do meio-dia, Carrie notou Jodi sentada no banco do passageiro de seu próprio carro. O homem ao volante parecia ser grande e desconhecido. Preocupada, ela imediatamente ligou para o celular de Jodi, mas sua ligação não foi atendida. Outros relatos colocaram o carro de Jodi em uma estrada de terra isolada ao sul de Arkansas City por volta das 3 da tarde. 2 mulheres diferentes relataram ter visto um veículo semelhante ao de Jodi, e uma delas identificou positivamente o motorista como Justin Thurber. Esse testemunho, somado às provas forenses, traçou um retrato devastadoramente claro do que havia acontecido. Em 17 de fevereiro de 2009, após deliberações, o júri chegou a um veredicto unânime. Justin Thurber foi considerado culpado em todas as acusações, e o júri recomendou a pena de morte. À medida que a realidade de seu destino se consolidava, Justin fez uma última tentativa desesperada de salvar a si mesmo. Seus advogados procuraram a promotoria com uma oferta. Justin se declararia culpado em troca de prisão perpétua, evitando assim a execução. No entanto, a família de Jodi se opôs veementemente a tal acordo, recusando-se a permitir que ele tivesse qualquer tipo de indulgência. O juiz responsável respeitou a recomendação do júri,
condenando Justin Thurber à morte por injeção letal em março de 2009. Apesar da decisão firme, Justin Thurber e sua equipe jurídica iniciaram um processo incansável de apelações. Seus advogados repetidamente tentaram anular sua sentença, alegando sua suposta incapacidade mental. Em 2018, seus esforços ganharam força quando a Suprema Corte do Kansas adiou sua execução. A decisão foi influenciada por um julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou inconstitucional executar indivíduos com até mesmo deficiências cognitivas leves. No entanto, essa decisão encontrou forte resistência por parte da família de Jodi. Os Sunderholm sustentaram que uma audiência de competência já havia sido realizada durante o julgamento original, e que Justin havia sido considerado plenamente capaz de compreender a gravidade de suas ações. A mãe de Jodi, Cindy Sunderholm, continuou a comparecer às audiências judiciais mesmo anos após a trágica morte da filha, determinada a garantir que a justiça prevalecesse. Em uma declaração comovente, ela revelou que, mesmo na prisão, Justin continuava com seu comportamento perturbador. Ele vinha escrevendo cartas para outras mulheres jovens, tentando iniciar contato apesar de estar encarcerado pelo brutal assassinato de Jodi. "Isso é doentio, é simplesmente doentio", disse Cindy durante uma entrevista. "Isso mostra que ele é capaz o suficiente para se comunicar e escrever cartas." Agora, com 39 anos, Justin Thurber continua cumprindo sua pena na Unidade Correcional de Máxima Segurança de El Dorado, no condado de Butler, Kansas. Talvez a maior tragédia de todas tenha sido que Cindy Sunderholm, a mãe de Jodi, nunca chegou a testemunhar a justiça que tanto buscava. Em 2 de dezembro de 2022, Cindy faleceu aos 63 anos de idade. Após anos de sofrimento, ela deixou este mundo sem jamais ver a punição justa que esperava que fosse aplicada a Justin Thurber.